pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o último vídeo de 2023, mas eu vou trazer um videozinho bem bacana para vocês. Como vocês viram no exemplo, é simples e rápido. Então, se você já gosta do meu canal, você curte, quer ver vídeos assim, deixa seu like ou um comentário, ou simplesmente compartilhe, ou não sei, né, assim, uma bolsa de 10 mil reais, né, faça um Pix, né. Então, vamos nessa. Para começar, vamos modelar aqui nosso cubinho bem simples, não tem muita coisa. A única diferença é que o Face Orientation dele está ao contrário, tá vendo? Ó? O que está dentro é visível, o que está fora não é visível. Então, e eu vou ensinar para vocês, quando a luz bater e estiver aqui fora, a luz vai entrar, porque ela não vai reconhecer isso aqui como parede. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como resolver isso aqui. Então, é um cubinho bem pequenininho. Esse tutorial também, esse efeito, gente, tem que ter um cubo muito, muito pequeno, porque o efeito que ele vai gerar é para áreas extremamente pequenas, digamos um por um. Então, se você gerar em lugares grandes, com corredores longos, ele vai sim fazer o efeito, mas você vai ver que a textura vai de repente quebrar, como no PlayStation 1, sabe? Você olhava assim, as texturas de repente dançavam para um lado para o outro, por causa do tamanho que esse cubo, que essa projeção faz. Então é só um por um. Se tiver uma outra opção, se tiver alguém souber como fazer diferenciada, é só colocar o link na descrição do vídeo, na descrição não, nos comentários, que daí dá para compartilhar o conhecimento. Já dentro da Unreal é assim que fica o efeito. Eu já texturizei tudo bonitinho. Então assim, ó, essa textura aqui eu não vou dar muito valor à qualidade, é só mais para exemplificar. Olha só como ele fica com as paredes ao contrário. Fica o efeito de Sims. Mas a luz do sol ela entra. Vocês estão vendo aqui, ó, há uma sombra da luz do sol. Então não importa o que você faça, a luz externa vai entrar, porque a parede de fora não é blocável, ela não é uma parede física, então a luz penetra tranquilamente. Para arrumar esse tipo de coisa, se você quiser, você vai na textura da parede ou do teto e você vai digitar aqui, ó, nessa aba aqui em cima, aqui, ó, dois lados, pimba. Aí o que acontece, a textura vai estar dos dois lados, pronto, acabou e a luz não entra mais. Mas porém, você não consegue enxergar mais pelo lado de fora. É a mesma coisa com o teto. Então também é uma coisa aqui, ó. Vamos aplicar e acabou. Então fica assim e a luz não entra. Simples assim. Agora nós vamos adicionar a câmera para essa cena. Mas para isso não é uma câmera qualquer. Ela vem aqui ó, em todas as classes e você vai procurar Scene Capture Cube. E ela é o que? Adivinha o que ela é? Que bonito! Uma câmera. Ela é uma câmera. Olha que lindo. Então, ela tem que estar muito, mas muito perfeitamente no meio da sua cena. Porque como ela é uma câmera 360 graus, ela vai projetar a imagem por igual. Mais para frente eu vou mostrar para vocês os bugs as falhas que acontecem e por que acontece. Ó, então o que é o cubinho é muito pequeno, tem que ser pequeno para esse tipo de exemplo. Agora nós vamos começar a criar os materiais para fazer o efeito. Primeira coisa que nós vamos criar é uma textura Cube Render Target. Aqui nós vamos botar Target. Cria o nome que você quiser. Escolha sua. Então, a câmera selecionada você tem essa opção. Você vai adicionar esse target aqui dentro. Então, deixa o target, essa textura verde selecionada e clica aqui, ó. Pimba. Olha o que acontece. A imagem é 360 graus. É foda! Então aqui você tem a resolução. Não vamos botar muito alto, vamos deixar assim. Vai da sua escolha. Não vamos cuidar também de vazamento, é só para ser rapidão. Então, feito isso, nós vamos salvar. Vamos salvar tudo. Tudo. Colocado isso, nós temos esse efeito. Agora nós vamos criar um material. Vamos criar um material. Vamos botar M. Target. Criando um materialzinho bonitinho aqui. Vamos adicionar isso aqui, ó. Cube interior, Cube Map. O outro
Cube, nós vamos colocar um Texture Sample Parameter Cube em texturas. E feito. Certinho? Vamos também adicionar isso aqui, ó. Nós vamos adicionar uma constância. Uma constância. Constância. Então nós vamos ligar esse parâmetro em Emissive Color, esse cube interior em UV e esse cube, esse valor aqui, nós vamos ligar em Tiling. Você vai entender o porquê. Nesse parâmetro, nós vamos ter que adicionar aquela textura do target. Então você pode procurar aqui target. Ó, vamos adicionar. Olha o que ele fez, tá bugado. Por quê? Exatamente por isso a gente vai botar isso aqui, ó, porque senão ele vai criar tilings dessa cena e não vai ficar legal. Então nós vamos colocar esse tiling aqui, esse parâmetro, e vamos botar 1. Pronto. Então você já tem uma cena em 360 graus dentro de uma textura. Vamos salvar isso tudo. Esse mTarget, você pode, se quiser, criar uma instância, fica o seu critério, mas a princípio esta parte já está resolvida. Próxima etapa, vamos criar um plane. Isso, um plane. Vamos botar um sepzinho. Vamos criar um plane. 90 graus. Você pode botar esse plane aqui o tamanho que você quiser. Lembrando outra coisa, tenha noção de perspectiva. Se o teu cubo, vamos dizer, tem 1 por 1 e você vai querer botar esse efeito numa janelinha pequena para espiar como se fosse um visorzinho, não adianta você botar esse visor enorme para ver uma cena tão pequena. Então tem uma noção de perspectiva baseada na altura da câmera que está lá e baseada na altura do seu personagem. Então aqui, ó, nós vamos criar isso aqui bonitinho. E na textura desse material nós vamos botar esse target aqui, ó. Certinho? Vamos vir aqui e pimba. Oh! Eita! Ficou de lado. Ah, gente, por favor, não entre em pânico. Olha só como ficou. Olha que bacana. Olha só, você vê uma perspectiva em um local que não existe. Mas observe uma coisa. Eita, dá vontade de entrar, né? Olha como a textura está esticada aqui, ó. Parece que o cubo está indo aqui, ó. Por que isso está acontecendo? O nosso cubo, provavelmente, ele é um pouco maior do que deveria. Então nós vamos ter que arrumar isso. Outra dica. A direção que a câmera vai estar apontada tem que ser a direção que você quer ver. Se você tiver, como nós fizemos aqui, ó, a parede está para lá, nós vamos ver nessa direção aqui, ó, para lá, reto. Não adianta a sua câmera estar apontando para baixo, porque senão você vai ver o chão aqui, entendeu? A direção da câmera, a direção delas, tem que estar na mesma direção que você vai ver o local. Tá bom? Se você fizer virado para cá, dependendo da sua textura, ou para cima, você vai ver como fundo o teto. Então não vai ficar legal. Então nesse caso aqui, nós podemos tentar diminuir um pouquinho esse cubo. Mas nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar uma escala grande. Tá? E vamos ver o que acontece. Olha lá o que acontece. Tá vendo? A textura buga mais ainda, olha só. Ó, aqui ficou legal, mas tu vê que a textura, olha só, ela tá literalmente subindo aqui, ó. Como eu te falei, ó. Ele buga por causa disso. O cubo tem que estar numa proporção muito perfeita para não dar essas falhazinhas aqui. Por quê? Como é um cube, é perfeito. 1 por 1, 2 por 2, seja o que for. Se você botar uma área muito grande, ele vai bugar demais. Aqui nós podemos já perceber esse bug acontecendo. Vamos botar, por exemplo, a câmera no chão para você ver o que acontece. Olha como ele buga aqui, ó. Ele quebra, ó. Tá vendo, ó? Ele quebrou aqui, ó. Ó, tá vendo? O cubo, ele tá aqui, ó. Pimba, pimba. Mas a câmera tá no chão. Tô entendendo o que está acontecendo? Então, esse é um probleminha. Você tem que deixar a câmera extremamente no meio da sua cena. O que pode ser recomendado para vocês, nesse caso, é vocês criar um novo level, botar a câmera bem no meio do level, botar o cubo e encaixar o cubo no meio desse level. E aí você pode usar essa textura nesse teu próximo level aqui. Fora isso, você vai ter muito probleminha. Ó, aqui já ficou perfeito, ó. Tá bem no meio. Aqui, ó, como já ficou perfeito, ó.
Então você já tem uma cena, meu Deus, dá vontade de entrar nessa coisa, ó. Já não tem tanto problema. E aí você pode pegar essa parede falsa e fazer janela de prédios e um monte de coisa bacana. Olha só que bacana que fica. Vamos botar mais alto aqui. Olha que legal que fica. Aí quando você jogar, você vai ter um efeito muito interessante. Olha que legal. Você está vendo dentro de apartamentos, certo? E na verdade é só a parede com um plano que não tem mais nada. Vamos a um lembrete importante. Se você quer transformar isso aqui em um pequeno quartinho para fazer aqueles prédios bonitinhos, né? Que a pessoa vê os móveis, o efeito não vai ficar dos melhores. Por quê? Olha o que acontece. Eu vou botar essa estátua do Deus Anubis aqui no meio e você vai ver como ele vai cagar tudo. Por quê? Ele está texturizando isso aqui. Ele não reconhece a profundidade. Então ele vai causar um bug muito estranho. Ó, tá vendo? Ele causa esse bug. Então você consegue ver a estátua aqui ficou legal, mas o chão, ó, como já buga. Então botar móveis, botar essas coisas é um pouquinho complicado devido a essa noção. Ele vai texturizar o chão com pedaços da estátua, a parede com pedaços da estátua. Então, se for para fazer móveis, mesa e algumas coisas, você pode deixar bem justinho no canto, uma coisa assim, para ver como é que fica o efeito. Olha lá. Tá vendo? Aí ficou legal, ó. Mas no meio da cena ele causa um certo desconforto. Ele não reconhece a profundidade da estátua. Mas o efeito no final fica legal.